Você entrou aí. Três pessoas já em direto. Opa! Estão chegando aí. Estão chegando. Você está em Aveiro, né? Minha base aqui é em Aveiro, André. E tá calor aí agora? Não. Como é que tá aí? Tá um tempo bom, tá agradável. Dando para pegar umas praias assim de vez em quando. Mas esses verões já não são os mesmos, né? E nem os invernos também, o que às vezes é bom, né? É verdade. Beleza, pessoal chegando já com força aqui. Muito boa noite, pessoal. Vamos chegando. Valquíria Coelho, olá, Alessandra de Jesus. Valquíria e Alessandra, dos dois canais aí presente, obrigado. Fala, Fluminense, boa noite, amigo. Tudo bem, doutor? Opa, a Maninha tá na área aqui. Maninha veio saber como é que se compra um apartamento aqui em Portugal. Fala, Adri. Opa. Vai ter que soltar uns reais aí, Adri. Eliana, sério. Temos que falar sério que a Eliana tá presente hoje, hein? Eliana, Opa. sério. Boa noite. Andréa Marinho. Francisco Aguiar, Valquíria Coelho, Francisco do Rio de Janeiro. Você é da onde, cara? Você é do Rio, não é? Sou do Rio. Do Rio de Janeiro, da onde? Sou do Rio. Nasci no Rio mesmo, nasci em Copacabana, assim. Copacabana, show de bola. Eunice Bezerra, Gabriel Barreto. Dupla aí, falou, boa noite, dupla dinâmica aqui. Legal. Vamos chegando aí, pessoal. Muito boa noite. Caio, garoto. Caio Herculano tá na área. Sabe quem é o Caio? Caio Herculano, com certeza. Nosso colega. Já tá aí tudo Bacana. encaminhado pro Caio. A Maninha chegando aí. Muito bem, pessoal. Vamos chegando. Vou apresentar aqui, então, o Rafael. O Rafael é nosso parceiro aqui no canal. É um cara muito profissional. Tem tido aqui um feedback muito show aqui com a gente. Obrigado. E eu que agradeço. Ele vai mandar bala aqui, explicar tudo o que é preciso para você que está interessado aqui em imóveis em Portugal, tudo que é preciso fazer e saber para você realmente comprar o seu imóvel em Portugal. Ô, Rafael, já agora, antes de começar, vamos só aqui aquecendo a galera, você trata só de empréstimos para imóveis ou também pessoal, carro e etc.? Olha, nós até fazemos esses outros empréstimos também, mas o nosso forte, o nosso carro-chefe é empréstimos pessoais, imobiliários, né, o crédito à habitação, e também até leasings de imobiliários também pode ser feito, entendeu? Minha especialidade é essa, tá? Ocasionalmente podemos fazer os créditos pessoais também, mas o nosso forte aqui é o crédito imobiliário. Crédito imobiliário. Olha, a Andréa Marinho, vou mostrar aqui, a Andréa Marinho falou que você se formou na UFRJ por irmão dela. Exatamente, poxa, olha só, verdade. Legal. Eu estudei nos anos 90, né? Olá, Andréia. Tá vendo, cara? Se você tivesse agora perdido aí, te achavam, já tinham te achado. Tá vendo? Tô me achando. Me formei na FRJ. Já me apresento, né? Sou economista pela FRJ, depois eu fiz também MBA em Finanças na USP, né? Fui morar em São Paulo por 12 anos. Trabalhei no Grupo Votorantim. Depois trabalhei fora do país, tive umas experiências na Colômbia, fui aos Estados Unidos, também na Bélgica. E agora estamos aqui em Portugal, já há 3 anos. E tá gostando, cara? Família toda? Nossa, gosto muito, assim, adoramos aqui. Tá em Aveiro. É muito bom, terra boa. Todo lugar aqui é bom, né, André? Você sabe que é difícil em Portugal ter um lugar que não seja bom, né? Todo lugar é bom aqui. E você tem uma diversidade, né? Você tem praias maravilhosas, você tem neve para esquiar no inverno, é incrível, né? Acho que só tem isso na Nova Zelândia. Eu não lembro se é em abril ou se é em maio. Acho que é em maio. Não, acho que é abril. Você consegue, por exemplo, você está no Algarve pegando praia, depois você sobe, toma uma caipirinha em Lisboa com solzinho 25 graus, vai lá para cima e pega neve.
Tem estação de esqui em Portugal. No mesmo dia você pega a praia e você pega a neve, né? Muito louco. Não, é incrível, incrível. É muito louco. Muito bem. Vamos lá, vamos começar. Então, o Rafael já se apresentou. E a pergunta que eu faço para o Rafael é a seguinte. Rafael, há condições nesse momento, pós-pandemia, há condições para o brasileiro, tanto com dupla nacionalidade, como o brasileiro que não tem, ou vai vir a ter um visto D7, D2, D3, há condições para essa pessoa comprar aqui um imóvel em Portugal através de empréstimo bancário? Sim, André, a resposta é positiva. Estrangeiros, inclusive brasileiros ou de outras nacionalidades, mesmo fora da União Europeia, podem adquirir imóveis em Portugal, inclusive financiados, com base no imposto de renda que eles declaram no país de origem, ok? Bacana. Então, vamos lembrar. Então, por exemplo, o brasileiro que não tem dupla e que continua no Brasil, vive no Brasil ainda, sim, pretende vir para cá, pode comprar o empréstimo bancário. Pode comprar por empréstimo bancário. Não precisa nem... pode ser como investimento, não é? Inclusive, ele pode comprar para alugar, não é? Depois vai ter que declarar, obviamente, os aluguéres, né? Aqui no país, aqui em Portugal. Mas ele pode, o que é um ótimo, o que muita gente tem feito, né? Compra o imóvel... Vamos falar sobre isso depois. Vamos falar sobre isso. Mas pode financiar, isso que é o mais importante. Agora, tem que estar tudo declarado direitinho imposto, porque como você está fora do país, tudo que você recebe que esteja declarado conta sempre a seu favor. O que não está declarado realmente não conta muito. Então, é importante que a pessoa tenha um bom emprego, com alguma estabilidade, tudo isso conta para o banco, até porque esses recursos estão fora do país, né? É complicado, né? Está sempre sujeito a variações cambiais, a todo tipo de coisas que não são, o banco não tem muito manejo assim de tratar no exterior, né? Por exemplo. Claro, muito bem. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte: então, o brasileiro que tem dupla também, tem dupla, mas está no Brasil ainda, também pode, e aí também talvez seja um pouquinho mais facilitado, talvez, não sei. Pode. Uma coisa importante, né, André? Quem quiser fazer algum negócio imobiliário aqui em Portugal, tanto para compra quanto para financiamento, precisa ter o NIF, né? Que é o número de identificação fiscal, que é o número de contribuinte aqui, para você fazer qualquer operação aqui no país. Então, se você é brasileiro, tem passaporte brasileiro, vai ter que tirar um NIF e vai ter que fazer um investimento com o NIF, né? O passaporte português sempre ajuda, claro, você já tem, né, a nacionalidade. Agora, você tem que contar que você tem a sua residência fora de Portugal, apesar de ter o passaporte português, e o seu trabalho, né, os seus vencimentos também são auferidos em outra moeda ou em outro país, né? É sempre um risco que o banco acaba cobrando, geralmente não muito com um agravamento de spread, né, da taxa de juros, que é muito baixa, mas com uma entrada um pouco maior, assim, geralmente por aí. Legal. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Eu só dei aqui uma interação inicial para o pessoal ir chegando, mas vamos combinar o seguinte: nós vamos abrir um assunto e eu dou um tempo para perguntas. A gente responde as perguntas e continua com outro assunto. Porque se vocês fazem perguntas enquanto ele está falando, nem ele consegue falar, nem ele consegue responder. Ok? Muito bem. Então, nesses dois casos que nós falamos agora, Rafael, o brasileiro que está no Brasil ainda e o brasileiro que tem dupla, que quer comprar aqui em Portugal, mas às vezes nem intenciona morar aqui agora, quer comprar para alugar, deixar alugado, que afinal é uma coisa bem interessante, uma vez que a própria parcela, o próprio aluguel vai pagando a parcela do banco, né? É um investimento bem legal, né? Uhum. Essas pessoas, como é que elas comprovam isso? Que tipo de documento? Mais ou menos que renda? O que você pode falar um pouquinho sobre isso? É assim, André, os brasileiros podem comprar aqui, né? Podem financiar também. O importante, assim, você tem que ter uma taxa de esforço, que é o que chama aqui, que é quanto que essa parcela, né? Quanto que a prestação compromete na renda líquida ou do indivíduo ou do casal, né? Que estiver comprando o apartamento. Então, é basicamente essa conta que o banco faz. Se estiver ali na faixa dos 30%, é muito mais fácil. Pode subir um pouco mais? Pode ir a 40%. Também depende se você tem outras dívidas. Tem gente que tem hipoteca no Brasil também. Isso, claro, que vai pesar. Então, a taxa de esforço vão ser 2 hipotecas, né? Então, o banco vai levar tudo isso em consideração. Ok. Então, quando você fala taxa de esforço, vamos tentar aqui desmistificar algumas coisas. Primeiro, NIF, para quem não sabe, muita gente chegou agora.
O NIF é como se fosse o nosso CPF em Portugal. E sem o Exato. CPF no Brasil, você não faz nada. E aqui em Portugal, sem o NIF, a tua vida não começa, beleza? Com certeza. Taxa de esforço. Vamos pegar um caso assim, hipotético. Alguém que ganha 1.500 euros no Brasil, tá? Mais ou menos, com 30% de taxa de esforço, o que é que tem que sobrar para ele conseguir esse empréstimo bancário, mais ou menos? Não sei se a pergunta é nessa sequência, mas você entendeu a pergunta, né? Entendi. Se você ganha, por exemplo, 1.500 euros líquidos, né? Isso é importante. Porque, assim, é a conta que o banco faz. Então, se você ganha ali entre 450 e 600 euros líquidos, você não vai ter muita dificuldade. Perdão. Se você tem uma parcela, né, uma prestação entre 450 e 600 euros líquidos, é mais ou menos aí os 30%, 40% de esforço de um salário ou de salários combinados de 1.500 euros. Isso é legal. Perfeito. Porque você combinando, né, com a sua esposa ou com seu esposo, ou irmãos podem comprar juntos também, investidores podem investir juntos. E você pode comprar marido e mulher mesmo sem estar casado também. Isso é muito legal. Então, a combinação de salários às vezes é muito, muito interessante, tá? Tá, então você está me dizendo, por exemplo, o marido ganha, vamos falar em euros, pessoal, mas vocês fazem a devida conversão em reais, tá? Agora deve estar 6,5 mais ou menos. Então, se a gente falar em mas 1.000 amanhã euros, já você muda, sabe... né? Nós estamos falando de 6.000 reais mais ou menos. E não veio me xingar, tá? Eu não sou Paulo Guedes, beleza? Vamos continuar. E depois os caras ficam chateados comigo. Pô, André, mas você está falando em euro, tá quase 7 reais. Eu não sou Paulo Guedes. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Quando a gente falar em 1.500 euros, o que você está me dizendo, Rafael, é que o marido pode ganhar 750 euros convertido em reais, tá? E a mulher pode ganhar isso também, os dois juntos dá 1.500, é isso? Exatamente. Essa é uma boa jogada para fazer para financiamento. Então, dois irmãos também podem se juntar para comprar um imóvel junto? Pode. Cada um fica com 50% da propriedade do imóvel. Cada um declara no imposto de renda direitinho. Isso é muito legal. Toda live eu aprendo alguma coisa. Essa eu não sabia. Aprendi hoje. Beleza. E quando você fala dois investidores, duas pessoas que são investidores, que não são familiares, como é que elas fazem isso para provar que são investidores? Não é? Não, isso não é tranquilo. Você tem que vai fazer um contrato, né? No contrato vai ter todas as especificações. Por exemplo, o André Oliveira vai comprar um imóvel, vai investir com o Rafael Fonseca, vão comprar um imóvel aqui em Portugal e vão alugar, e cada um é proprietário de 50% do imóvel. Tranquilo. Maravilha. Cada um declarando em renda. Agora, nossos dois vencimentos vão ser analisados em separado, né? Se nós mostrarmos... Nesse caso, separado. Os dois têm que ter capacidade de pagar o empréstimo, tá? E aí o banco também faz testes de stress, assim, vamos dizer assim. Ele até vê, se o Rafael ficar sem emprego por 2 anos, o André aguenta, né, bancar, ele faz esses testes de stress, né? Também o aumento de juros, etc. Olha, quero só ressaltar aqui um comentário aqui do Rodrigo Magno. Rodrigo, eu sei do que você está passando, porque eu também fui muitos anos personal trainer com Recibo Verde, e depois nós vamos falar sobre isso também com o Rafael, que ele vai dar aqui umas dicas para quem também quer comprovação de renda com Recibo Verde, tá bom? Mas eu entendo muito bem o seu dilema aí, tá? Beleza. Agora, nós temos aqui uma situação em que a pessoa está ganhando, ou duas pessoas, dois irmãos, dois investidores, 1.500 euros, e o que você falou é que tirando mais ou menos 500, 600, sobrando 900 para o salário desse conjunto, a pessoa consegue. Muito bem. E quais são, para esses casos especificamente, tudo bem que você não vai conseguir dizer tudo, não é? Mas quais são os documentos mais importantes que você acredita que a pessoa tem que saber? Claro, André. O fundamental é, obviamente, o imposto de renda, ou o IRS brasileiro ou americano, né? Tem pessoas que trabalham, tem brasileiros, né, que trabalham nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa toda aqui. Então, seria o IRS, o imposto de renda, que você declara no seu país de origem, no Brasil, no caso. Você tem que mostrar ao banco os 3 últimos olerites ou contra-cheques, né, os recibos de vencimento do seu emprego, né? Ao mesmo tempo, você mostra os 3 últimos extratos bancários da sua conta salário ou da sua conta principal. E o banco ele bate ali o valor líquido, porque no recibo vem o seu valor bruto, né? Os descontos para segurança social, de imposto de renda, e vem o valor líquido. Esse valor líquido ele quer ver entrando na conta ali.
E ele tem que fazer essa análise mesmo minuciosa, porque você está em outro país, né? Uma coisa... Ele faz também para os portugueses, mas assim, ele toma um cuidado sempre redobrado quando é uma pessoa de fora. Claro, assim. claro, Então, claro. o imposto de renda, basicamente, então, tudo que você tiver declarado conta a seu favor, os extratos bancários, né, e os recibos de vencimento para mostrar né, o valor do salário. Além disso, vem documentos, os auxiliares. Se você é casado... por exemplo, se você tem separação total de bens com a sua esposa ou com seu esposo, você pode comprar o imóvel separado. Já vi muitos casos desses. E, claro, só vai contar a renda de um do casal. Mas poderia comprar junto, se quiser. Só que, às vezes, a renda de um até pesa um pouco mais do que o outro, mas aí a decisão é pessoal, né? Claro. Mas é uma boa estratégia. Legal, legal, legal. E agora, a pergunta que eu fico... Você falou uma coisa interessante. Então, a pessoa pode fazer isso estando, por exemplo, quem está nos ouvindo agora pode estar morando nos Estados Unidos, pode estar morando talvez na Austrália, ou não sei, algum outro Japão. O que é que você pode falar sobre isso? Mesma coisa, você demonstra que eu tenho aqui os documentos para cada país, tudo que você precisa exatamente. Por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem o tal do Credit Score, né, que é uma tabelinha, um número que você tem junto às entidades, das agências, não é? Que mostra que esse cara tem um crédito bom. Acho que o Brasil está começando a fazer isso agora também. E só voltando ao ponto lá da certidão de casamento, se você tem separação total de bens, você pode comprar separado ou pode comprar junto. Agora, se você tem comunhão parcial ou comunhão de adquiridos, como a gente diz aqui, ou comunhão total de bens, aí você é obrigado a comprar junto com o seu esposo ou esposa, entendeu? Os dois têm que assinar, não é isso? Exatamente. E até para um financiamento, um dos cônjuges não pode contrair uma dívida sem a anuência, sem que o outro saiba o que está acontecendo. Então tem toda essa... Bacana, Outro documento também, André, já que você falou de documento, seria uma carta da empresa. Isso é fácil de conseguir no RH ou em você pede para a empresa uma carta dizendo que a pessoa trabalha naquela função ali, sei lá, desde tal data, ganhando vencimentos de tanto. Isso aí ajuda o banco, porque o banco não conhece todas as empresas que tem no Brasil, por exemplo. Ele vai conhecer, sei lá, Embraer, Petrobras, Vale... Mas o Brasil tem muita empresa, o Brasil é gigante, né? Então, assim, uma carta assinada direitinho pelo gerente ou diretor ajuda também você a... E antigamente, André, todos esses documentos tinham que ser apostilados, até os extratos bancários. Isso em 2017 ainda era assim. Agora o banco, como muitos brasileiros têm comprado aqui, eles estão flexibilizando um pouco. Até as procurações, assim, então, do Brasil vale aqui em Portugal. Então, assim, está havendo uma flexibilização nesse sentido, tá? Claro, nesse sentido, claro. E é uma coisa que eu costumo falar com as pessoas, com os clientes que falam comigo pelo WhatsApp, ou fazem o tour e perguntam sobre isso. Ah, André, é mais fácil para os portugueses comprar um imóvel porque são portugueses, porque nasceram aqui, porque tem... Não é bem assim, gente, não é bem assim. Nós já vimos, né, Rafael, já vimos brasileiros que tiveram condições iguais ou até melhores, não é condição melhor, tiveram o crédito aprovado mais rapidamente, porque realmente tem uma renda muito maior do que algumas famílias portuguesas aqui. O banco não é igreja. O banco quer saber o seguinte: eu te empresto dinheiro, você tem condições de pagar? Deixa eu verificar. Ok, quem tem mais condições. Infelizmente, há aquela piada que diz que o banco empresta para quem não precisa, né? É mais ou menos por aí. E parece ser melhor para quem... Então, mas, gente, André, diga lá. Em geral, André, no Brasil se ganha bem, até porque o Brasil é um país caro de se viver. É verdade. Os condomínios são caros, coisa que aqui é muito barato. O plano de saúde no Brasil é muito caro e aqui você nem precisa. A escola no Brasil, você botar um filho numa boa escola é muito caro. Então você precisa ganhar bem no Brasil, realmente. Aqui você já não precisa tanto, né? Você tem um salário indireto em todas essas questões que a gente colocou. Mas, em geral, o brasileiro tem muita facilidade de acesso aqui. Tem muita renda, né? Tem uma renda alta. O Brasil é uma potência, a verdade é essa. No Brasil se ganha muito bem. Claro, claro. Boa, legal. Sobre esse tema, né, das pessoas que estão no Brasil ainda e podem comprar, alguma coisa que você queira colocar mais? Sobre o financiamento, tem
várias vantagens, por exemplo, de fazer o financiamento conosco. Primeiro, assim, aqui você vai cotar vários bancos conosco, né? Uma pessoa Claro. sozinha, ela vai ter muita dificuldade em ir a todos os bancos e tentar achar o caminho das pedras, né? A gente já sabe tudo, já tem o conhecimento com o gerente, já conhece a área de crédito de todos os bancos, então os processos, né, vão muito mais rápido. Fora isso, você individualmente tentando negociar com o banco, é muito mais difícil do que você ter um especialista que manda aí 200, 300 processos para aquele banco, né, para cada um dos bancos, né? Então, além disso, o financiamento tem uma coisa muito legal, porque como o imóvel vai ser uma garantia do banco, ele vai verificar todos aqueles documentos. Então, você tem uma segurança total de comprar. Por exemplo, vamos dizer que é um particular que está vendendo, uma imobiliária que não se conhece muito bem, o banco analisa toda essa documentação para ver se está tudo certinho. Então, é a certeza de que você está adquirindo um imóvel que está nas regras, né? Tá legítimo, né? Vamos dizer assim. Se tiver alguma coisa errada, o banco manda consertar, tipo isso. Entendi. Ou seja, é um checklist que o cliente Exato. acaba tendo de forma gratuita, porque o banco não vai adquirir uma garantia sem estar tudo certo, né? Como é óbvio. Uhum, isso. Bacana. Diz. O que mais? Outro ponto é que assim, o nosso trabalho aqui não tem custo, entendeu? Nós somos intermediários de crédito com licença do Banco de Portugal para atuar aqui no país. Nós somos todos os profissionais. Eu sou um profissional certificado, né, pela Escola Superior de Imóveis. Então a gente tem a licença do Banco de Portugal para atuar. Então a gente tem o caminho das pedras para as pessoas. A pessoa tentar negociar tudo sozinho, entender aquelas tags e TANs e os seguros envolvidos, que é uma coisa muito importante de negociar também, saber qual tipo de seguro, né, você tem que usar no seu empréstimo, quais as comissões, será que eu estou pagando comissão cara? Não, tem que pagar a avaliação do banco, entendeu? Então, acho que é muito importante que você faça adquira com pessoas, através de especialistas, né, vamos dizer assim, porque vai te garantir vai ser um passo muito importante na vida, né, das pessoas em geral, né? A compra de imóvel não é uma coisa assim banal, né? Então vale a pena você consultar especialistas para fazer esse negócio, né? Entendi. Vamos lá, vou abrir aqui uma pergunta. Olha só. A gente já está falando muito, Com essa renda de 1.500 euros, qual o valor de imóvel, mais ou menos, Rafael, é possível comprar? Vamos lá, mais ou menos. Não sei se você tem alguma espécie de tabela, alguma coisa que você possa dar um toque para o pessoal. Olha, depende, né? Porque assim, o financiamento depende da sua idade. Então, o banco vai financiar em geral, os bancos financiam até 75 anos. A gente consegue esticar isso um pouquinho mais. Então, por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, 50 anos, ela vai ter aqui um período de financiamento de 24 anos, tá? Em geral, mas talvez um pouco mais. Isso dá para um salário líquido de 1.500 euros, você compra aqui um imóvel de 150 mil, por exemplo, em 24 anos, tá? Mas isso vai depender muito da idade, né? Da idade, das condições que foi negociado o seguro, do spread, tá? Não dá para dizer Claro. assim de bate-pronto, mas chegaria aí próximo a uns. Depende da idade, mas chegaria, por exemplo, uma pessoa como eu disse, uma pessoa aqui de 45 anos, por exemplo, que já tem um prazo um pouquinho maior, ela consegue com um salário até de 1.200 euros líquido comprar um imóvel de 150 mil financiado em 29 anos, dando uma entrada de 30%, tá? Esse ponto de entrada é importante a gente frisar, André. É o seguinte, você sabe, né, que no passado conseguia-se financiamentos de 100% e às vezes até mais, né? Sim, e foi isso em geral, né, no mundo todo, né, que deu aquele problema da crise de 2009, 2010, né, que a gente bem ou mal sente até hoje isso. Então é uma diretriz até aqui na Europa do Banco Central Europeu de tentar evitar que esse colapso ocorra de novo, né? As pessoas devolvendo casas, uma situação que não é interessante nem para as pessoas, nem para os bancos, nem para o sistema econômico em geral. Então, essa participação com capitais próprios da pessoa, especialmente se ela está fora do país, é importante. Então, por exemplo, um brasileiro que não tem residência em Portugal, não ofere vencimentos aqui em Portugal, ele precisa dar, em média, uns 30% de entrada para conseguir o imóvel. Pode conseguir um pouco menos? Talvez, mas assim, não espere muito além disso. Até porque quanto mais robusta for a sua prestação, mais difícil vai ser a aprovação, né?
Em contrapartida, quanto maior for sua entrada, menor vai ser a prestação e mais fácil vai ser a aprovação. E mais bancos você vai conseguir cotar. Tem banco que não aceita. Se você financiar metade do imóvel, você consegue cotar todos os bancos do mercado. Agora, para 30% já é um grupo menor. Se você for tentar 20%, é um ou dois bancos que vão tentar fazer 20% para você. E corre o risco ainda de você não conseguir ficar com uma ficha feia, né? Sujar sua ficha aqui porque você foi rejeitado no crédito. Então, eu acho assim, vai com um especialista, faz um plano legal, não tenta arriscar demais, porque você tomar uma recusa aqui, depois você vai ficar aí pelo menos um ano para poder entrar novamente num processo de financiamento. O banco vai deixar você lá naquela listinha negra. Então, é bom fazer isso bem pensado e bem feito. Bem robusto, né? Bacana, bacana. Mas a gente auxilia aqui, entendeu? Eu vou dar as dicas, a gente já vê o que é que passa, o que é que não passa. Então, se a pessoa vem, olha, eu quero tentar com 10% de entrada, eu já falo, olha, não vai. Se você tentar, você vai se esborrachar, não vale a pena. Claro. Não, e aliás, esse teu papel aí é fundamental, que você ter feito com meus clientes, é fundamental. Olha, André, com esse valor que ele tem de salário, para isso que ele quer dar de entrada, fala para ele com calma, não sei o quê, porque isso é fundamental. Você é o especialista e você que vai conseguir ajudar as pessoas, é como você falou. Para já o teu objetivo é conseguir que elas tenham o crédito. Depois também um segundo objetivo talvez seja que elas não se queimem na praça, né? Com certeza, porque eu me queimo, elas se queimam. Fala, pô, o Rafael mandou aqui um cliente, não estava capacitado, não estava o dossiê que ele mandou não estava qualificado. Então, assim, eu não posso também, em nome dos bancos, fazer isso e também é péssimo para as pessoas, péssimo para o consumidor. Legal. Então, pergunta aqui, Manuel Martins, tem idade máxima para financiamento? Você já respondeu, mas vamos firmar. A idade máxima é até os 74 anos, 75 anos completos, tá? Mas dá para aumentar isso talvez em 5 anos, ok? Então, por exemplo, deixa eu até ver aqui. Uma pessoa que... o melhor prazo é, por exemplo, eu tenho 45 anos, tá? Então eu posso conseguir 30 anos, né? De empréstimo, então ou até entre 30 e 35 anos, tá? Se eu tenho 50 anos, eu posso conseguir 25 a 30 anos de empréstimo. Se eu tenho 55, eu posso conseguir 20 a 25 anos de empréstimo. Agora, se eu tenho 60 anos, eu só vou conseguir agora já 15 ou 20 anos de empréstimo. Então, eu recomendo para quem tem aí mais de 60 anos, realmente entrar com uma entrada mais pesada, e tipo, financiar metade do imóvel a partir disso, porque vai ser muito difícil conseguir uma aprovação, ou você vai ter que ter uma renda realmente, vencimentos muito altos, né? Então, eu sei que na outra live, muitos aposentados, reformados, perguntaram dessa possibilidade de um prazo menor. O prazo menor não há problema. O problema é o quê? É que as prestações ficam maiores, né? O prazo é mais curto, né? O imóvel é geralmente um bem de alto valor, e isso é difícil. Então, você precisa ajudar o banco no sentido de entrar também com capitais próprios, tá? Porque senão a sua taxa de esforço fica muito alta e você não consegue aprovação. Temos que entender que quando você dá metade do dinheiro, uma entrada de 50%, o banco pensa assim, bom, ele está dividindo comigo o risco. Perfeito, André, exatamente. Né? Ele está dividindo comigo o risco, eu sou parceiro dele. Se ele me dá 20%, o risco fica todo para mim. Então, vamos cortar um pouco aí as asas, não é isso? E se você pensar, imagina, se não tivesse financiamento, você teria que comprar ali à vista o imóvel, né? Muito mais complicado, né? Você comprar um imóvel à vista. Você podendo financiar metade ou 70% do imóvel, vale muito a pena. E os juros é extremamente barato, né, André? Como você sabe, os juros na Europa estão negativos desde a grande crise. Então, sim, assim, e o spread é muito baixo. Então, a gente está com spreads aí em torno de próximo já a 1%, e com juros negativos. Então, é o melhor momento para você pegar empréstimo, tanto a taxa variável quanto a taxa fixa. Porque na medida que os juros estão muito baixos, a taxa fixa também fica baixa. Então, vamos dizer, você consegue uma taxa fixa hoje de 2,5%, 3%, vai. Imagina você ficar pagando 20 anos uma taxa baixinha de 3%, vamos dizer assim, baixinha, né? Nossa, baixinha para padrão mundial, né? Porque claro, eu sei que, por exemplo, no Brasil, eu sei que a Selic baixou para 2% agora. Mas eu vi um gráfico até do Ulrich, aquele economista, e ele mostrou como isso não refletiu no crédito à habitação lá.
Então, as taxas ainda continuam entre 8% e 10% ao ano no Brasil. Apesar de já serem boas taxas para um país emergente, essa taxa, o que até mostra que o Brasil desceu um pouco rápido demais a taxa de juros. Talvez com a inflação chegando agora, essa taxa de juros suba um pouco e o câmbio dê uma arrefecida em breve. Vamos ver. Sim, o problema agora está sendo o câmbio. Essa é uma boa pergunta. Então, já respondeu, mas só para frisar. O que é melhor? Eu acredito que essa coisa do variável, do fixo, também tem um pouquinho a ver com o prazo que a pessoa vai pagar. Mas, na sua opinião, o que é melhor fazer, fixo ou variável? Vai da versão de risco de cada um, porque assim, quando você pede uma taxa fixa, você está eliminando o risco de flutuação de taxa de juros. Porque a taxa de juros hoje está negativa, mas ela pode daqui a uns anos subir, e isso vai encarecer a sua prestação. Agora, o que acontece? Essas crises de juros, geralmente elas não são muito demoradas, numa crise muito pesada, ela vai ficar 1, 2 anos alta e depois ela desce. Imagina, se esses juros, André, o mundo todo está endividado em dólar e euro. Se essa taxa de juros sobe muito e fica alta, permanece alta, vai ser uma quebradeira tão grande, então é aquela coisa. Não é bom para o sistema, não é bom para as pessoas. Geralmente é isso que acontece. Essa taxa de juros ela pode até dar um pico, chegar aí a 4%, 5%, vai apertar nesse momento, mas ela pode descer. O que a gente recomenda, às vezes, para quem tem taxa variável? Agora que está muito baixo, por exemplo, vamos dizer que a sua prestação é de 400 euros. Você todo mês põe lá 450, 500 euros e vai criando um colchão ali, uma reserva em euros, para no tempo, daqui a uns anos, na época das vacas magras, né, vamos dizer assim, você tem ali um colchão para que você não precise aportar tanto dinheiro no momento de crise de juros, tá? Mas é o que eu te falei. Hoje os juros estão negativos, então é o melhor momento para você pegar taxa variável, mas ao mesmo tempo é o melhor momento para você pegar a taxa de juros de fixa, porque assim que tiver alguma sinalização no futuro de que a taxa de juros vai subir, automaticamente a taxa fixa já vai ficar mais cara. Então, já vai sair dos 3% que estão agora, vai para 4, 5, 6, porque o banco não é bobo, o banco não perde dinheiro, né? Óbvio. Bom, você me corrige se eu estou errado, mas eu passei por isso, tá? Eu lembro que quando eu estava pagando uma taxa do imóvel meu, acho que era 1,9, e depois foi para 2, a minha taxa é Euribor a 6 meses. Aí, quando saiu da crise, começou a subir um pouco. E eu lembro que a cada 1% aumentou minha parcela em 150 euros, mais ou menos. 1%, né? Mas 1% é muita coisa, né, André? 1% mas aumentou mais ou menos a parcela, mais ou menos 150 euros. Ou seja, a taxa fixa, só para o pessoal entender, se você pegar a taxa fixa, isso não vai acontecer. É aquela parcela para sempre, não é isso? Exato. No fundo, né, se você levar o financiamento a cabo, no final desse tempo, você vai estar pagando mais juros, né? Porque você pagou uma taxa um pouco mais alta. Mas vai evitar de, na crise de juros, você ficar enforcado ali com a prestação altíssima. Você está seguro. Quem está com a taxa fixa, no momento de crise, dorme tranquilo, né? Também tem isso. É o que você falou, o banco já vai colocar os juros a mais no prazo todo, mas vai te deixar tranquilo, você pode ficar tranquilo, se for 300 é 300 até o fim do prazo. Uhum. E a taxa fixa está extremamente baixa nesse momento, o que sinaliza que o banco não vê uma subida de juros nos próximos anos. Sim. Então, acho que, André, é um bom momento, tanto para variável quanto para fixa, só para finalizar. Legal, bom saber. Bacana, deixa eu ver se tem aqui uma pergunta em relação a isso tudo. Aqui, tem uma pergunta aqui, ó, vamos lá. Natália Matos. André, servidor público federal do Brasil tem alguma flexibilidade nessa entrada de 30%? Posso responder? Na entrada. Pode, claro. A princípio, a regra é 30%, mas cabe análise. Dependendo do valor dos seus vencimentos, se a sua taxa de esforço for muito tranquila, vamos dizer assim, se você tiver muita facilidade de pagar o imóvel que você quer, é possível. Tá. A gente não promete, mas a gente pode tentar. Claro. Em relação a essa pergunta aqui, tem um outro para te fazer. Eu vou fazer agora, que os funcionários públicos no Brasil têm mais não é facilidade. A palavra, gente, eu não gosto dessa palavra facilidade porque ela é meio esquisita. O que você tem para dizer das pessoas que têm salário sempre fixo, funcionário público no Brasil? Tem mais tranquilidade em conseguir empréstimo do que um privado? Tem sim, André. Você ser um servidor público, você ter essa estabilidade governamental, claro que ajuda com certeza.
Não é que o da empresa privada vai ter mais dificuldade, mas quando a pessoa bate o olho, pá, é um servidor público, é um juiz, é alguma coisa assim, faz diferença. Em qualquer lugar do mundo, não é só aqui nem no Brasil. Uhum. Ok. Aqui, a pergunta do Fernando, do Grêmio. Pô, igual o Grêmio. Tenho 40 anos e tenho 50% do financiamento de 150 euros. Consigo alugar o imóvel e pagar a parcela em Portugal? Eu não entendi aqui os 50% do financiamento de 150 euros. 150 mil euros, entendi, desculpa, entendi. Ele está perguntando se ele pode dar a entrada de 50%, não é isso? Num imóvel de 150 mil euros, é isso? Perfeito. Com essa entrada assim mais alta, ele vai ter muita facilidade de conseguir. Tá. E no caso, eu penso aqui, me corrija se eu estou errado, eu sei os valores também a gente conversa muito, eu acredito que ele vai financiar 75 mil euros, provavelmente vai pagar uma parcela o quê? De 200 euros por mês? Nossa, ele tem Mais ou 40 menos. anos. Peraí. Faz aí. Eu tenho meu Eu acho que vai dar até menos. Eu simuladorzinho acho. aqui. Sim, não, tranquilo. Faz com tempo. O pessoal aqui também não está com pressa, penso Olha, eu, né? fica uma prestação bem baixa, fica 153 euros aqui no meu cálculo, fora os seguros, tá? Vai dar quase 200. perto de 200 euros, Mas, É isso que eu ou imaginei. seja, você vai alugar esse imóvel por quanto, André, que você aluga um imóvel de 150 mil? Imagina, você sobra grana para você. Não, eu vou Muito te fácil, dizer, muito fácil. aqui em Caldas da Rainha, nem vou falar em Lisboa, tá? Aqui em Lisboa, o pessoal está se matando para alugar, né? Ou seja, tem fila de espera. Aqui em Caldas, um apartamento de 150 mil, nós estamos falando de um T3, com 3 quartos, tá? Dá para você alugar vou falar o preço mais baixo, 500, e o preço mais alto, 700, dependendo do bairro. Mas vamos falar em 550 euros, que é a média. Se ele está pagando 200 com seguro, vai sobrar 350. Ele está pagando a própria parcela e sobrando dinheiro ainda, não é isso? Com certeza. Boa, muito bem. Qualquer coisa me corrija, hein, cara? Você que é o especialista. Não, esse é um grande investimento. Esse aí tá ótimo. Esse aí tá bem, né? Porque assim, a parcela vai ficar tão baixa que dificilmente você vai precisar aportar mais dinheiro para esse imóvel. Esse imóvel vai se pagar sozinho com o aluguel. Mesmo que ele fique ocioso 2 meses durante a troca do inquilino, né? Você facilmente vai ter esse imóvel pago. Ou seja, você vai dar uma entrada com metade do imóvel, você no futuro vai ter um imóvel em Portugal, na Europa, só dando uma entrada, vamos dizer assim. Isso vale para todos, né? Mas esse com muita facilidade, porque ainda vai sobrar dinheiro na conta. Né? Claro. O aluguel vai pagar a prestação muito fácil. Muito facilmente. Muito bem. Ok. Vamos lá. Agora, o Rafael, vamos falar um pouquinho agora sobre aquele brasileiro que, tendo dupla ou não, pode estar aqui com visto D7, ou com uma R, por exemplo, está com uma R aqui. Para quem não sabe o que é a R, é autorização de residência. As pessoas confundem muito, vou agora explicar. Quando você tem um visto D7, um visto D2, um visto D3, você ainda não está vivendo em Portugal. Você vai trocar esse documento por uma coisa chamada AR, autorização de residência, tá? Então, os brasileiros que moram em Portugal, que já têm esse documento, como é que funciona? É muito parecido ou por já ter salário aqui, consegue uma entrada diferente? Consegue uma entrada diferente, André, porque como o risco diminui na medida que eles já têm a residência aqui, tem os vencimentos, o banco tem contato, inclusive a empresa onde ele trabalha provavelmente tem conta no banco, né, nos bancos, e os bancos se comunicam. Então, assim, é muito mais fácil para o banco analisar o risco dessa pessoa, né, do que um estrangeiro que trabalha em alguma empresa de algum país, né. Então, ajuda sim, já consegue dar uma entrada bem menor. Tá, bacana. E nós estamos falando de quanto? 10%, 20%, mais ou menos? Os 10% você acha que não é razoável? É aquela coisa, o 10% vai ser sempre um risco, porque você está pedindo, como se diz, acima da tabela FIP, né? Está pedindo Claro. super pesado. Está pedindo alto. Mas é possível, entre 10% e 20% é possível de conseguir. Eu aconselharia a dar 20% de entrada ou 15% de entrada, tá?
Lembrando Bacana. que você ainda, quando você compra um imóvel, né, o André vai explicar isso depois, você também vai pagar alguns impostos, o registro da escritura, né, essas coisas. Então, é mais ou menos aí uns 3, 4% do valor do imóvel, tá? Talvez um pouquinho mais para imóveis mais caros. Depende do valor, mas é mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso mesmo. Bacana. E uma pergunta que me fazem muito, e agora você vai me ajudar, que é o seguinte, André, eu estou vivendo em Portugal, já tenho rendimento em Portugal, mas também tenho minha empresa no Brasil, tenho rendimentos no Brasil, ou trabalho remotamente, tenho rendimento em 2, 3 países. Consigo juntar todos esses rendimentos? Consegue, com certeza. Toda a renda, seja lá onde for, vai contar a seu favor. Então, provavelmente você até vai conseguir uma entrada menor, mas todas essas rendas vão somar no seu dossiê de pedido, né, do processo de análise de crédito, tá? Bacana, Soma bacana. sim. Eu ouvi falar, vou me corrigir nisso também, eu ouvi falar que o Banco Central Brasileiro, não, o Banco do Brasil, existe uma espécie de uma carta, alguma coisa que fale sobre aquele cliente do Brasil, ou isso não é verdade? Uma espécie de uma carta confiança, alguma coisa assim, ou isso não Entendi. é? Não tem se usado ultimamente, mas já vi essa situação. E assim, se você conseguir uma carta, né, um comfort letter, uma carta que te ajude ali a demonstrar sempre vai ser bom, porque como eu te disse, André, essa comunicação com os outros países, né, é sempre complicada, né? Você vê o banco vai ter que consultar as responsabilidades das pessoas, saber se ela tem um crédito em algum lugar, né, alguma pendência, tanto jurídica como financeira no outro país. É sempre complicado para o banco e envolve custo, né? O banco precisa rebolar, né, para achar todas essas informações e fazer um financiamento com segurança. Claro. Tem aqui uma questão. Aqui, ó, vamos lá. O Antônio Marcos Oliveira. Um brasileiro com cidadania portuguesa que mora no Brasil, ok? Consegue dar uma entrada menor se for esse fator? Penso que não, né? É igual nós falamos antes. Não muito. Sempre ajuda você ter o passaporte, entendeu? Mas o problema aqui é que a origem do dinheiro está fora do país. Então, isso tem pesado muito na análise bancária, tá? O que é natural, mas né? Claro Também que sempre ajuda. Claro que sempre ajuda, porque você, no fim, é um nacional português que reside e trabalha em outro país. Mesmo que seja dupla, não importa. Você é um nacional português. Mas os seus rendimentos estão fora do país. Então, é aquela coisa. Para os bancos, em geral, é muito mais difícil, né, fazer essa consulta, as responsabilidades, etc. Bacana. O Miguel aqui fez uma pergunta interessante. No caso do nosso amigo gremista, ele alugar por 550 e paga 200 de prestação, mas e o resto dos gastos? Imobiliário, impostos, condomínio, enfim, quanto sobraria realmente? Vamos lá. Isso eu posso responder facilmente. Dependendo do imóvel, tá? Existe aqui em Caldas, em Lisboa também, eu vivi num imóvel em Lisboa que eu pagava 14 euros por mês de condomínio. E aqui em Caldas existem vários prédios, inclusive com elevador, que tem condomínios de 20, 25 euros. Mas, no geral, um prédio, não é verdade, Rafael? É muito barato, né? Impressionante. Eu fico lembrando dos condomínios no Brasil. Um prédio com 2 elevadores, por exemplo, já sobe para uns 40, 50, tá? O condomínio aqui em Caldas. Mas vamos colocar 30 euros, ok? Vai, 40 euros. 40 euros de condomínio, que é uma coisa que é até um pouquinho fora do normal, ok? Então, nós tínhamos 550, 200 de prestação, sobrou 350. Sobrou 300 euros. O que é que você teria? Dependendo do valor do imóvel, nós estamos falando de coisa de 150 mil, você vai ter uma isenção de impostos por 3 anos. E eu posso dizer que um imóvel de 150 mil, você pagaria por ano de impostos, que seria no Brasil o nosso IPTU, você pagaria 200 euros por ano. 200 euros por ano, tá? Então, durante 3 anos, você tem isenção de impostos, tá? E depois, você passa a pagar 200 euros por ano. E depois, se o imóvel já tiver 7 anos, de 7 em 7 anos, você pode pedir uma reavaliação do valor do imóvel predial. E muitas vezes esse imposto pode baixar, tá? Pode baixar, às vezes, 10 euros, 15 euros por ano, ok? Então, eu digo, vamos
pegar esse caso específico, 550, tirou 40 de condomínio, sobrou 240, sobrou 310, vamos tirar mais ou menos 20 euros por mês de imposto, não é isso? Tá? Sobrou 290 euros ainda, é isso? 290 euros ainda. Ok? Ficou clara a minha conta, não, Rafael? Entendeu? Ou eu falei muito e... Não, é isso mesmo. Tá? Pessoal, entenderam aí? Depois escrevam aqui, tá? Talvez eu fiz a conta meio ao contrário, ok? Se a pessoa tinha 550 e ela paga 40 de condomínio, sobra 510. Vamos lá, certo? Se tirar 200 dessa prestação, sobra 310. Se tirar os 20 euros, os 200 euros dividido por 12, que é o imposto anual, nem chega a 20 euros, vai sobrar 290 euros. Beleza? Ou seja, a pessoa... o próprio arrendamento está pagando esse imóvel, ela está adquirindo o bem, né? Está se pagando, e ainda está sobrando 290 euros por mês. Beleza? Só para lembrar, o salário mínimo em Portugal é 600 euros. Você vai ganhar meio salário mínimo com esse arrendamento. É verdade ou não é, Rafael? É verdade. É verdade. Muito bem. Pessoal, vamos abrir agora para algumas perguntas e aí a gente depois continua. 155 pessoas ao vivo, muito obrigado aí pelo carinho. Obrigado, Rafael, mais uma vez pela presença, legal. pelo seu tempo. Eu que agradeço. Vamos lá. Imobiliária, eu não sei que custos é esse que você fala de imobiliária, não tem custo de imobiliária. Ok? Quem vende é que paga a comissão imobiliária, não é quem compra. Tá certo? Vamos lá. Boa pergunta aqui, ó. O Newton Simões, fala Newton, o condomínio e o IPTU não é do inquilino em Portugal? O condomínio e o IPTU não. Quando o proprietário te fala assim, ó, meu amigo, o teu aluguel é 500 por mês, é só 500 por mês, você não paga mais nada. Isso difere do Brasil, né, André? No Brasil, o inquilino paga o condomínio, né? Mas o condomínio aqui é tão barato aqui que não é uma coisa que pesa. Deixa eu ser honesto com você, cara. Eu acho que no Brasil, a pessoa pagar o condomínio, eu até acho que é normal, porque você está usufruindo do espaço ali, né? Agora, a pessoa pagar o IPTU, pagar o imposto de um bem do outro, para mim não faz sentido nenhum isso. Com certeza, claro. Não faz sentido nenhum isso. Aqui em Portugal, é o valor do aluguel e acabou. Se é 500, é 500. Não é 500 mais o condomínio, mais o IPTU. Vamos lá. É mesmo um imposto sobre o bem, né? Um imposto sobre o bem, que vai correr sobre o dono do bem, né? Exatamente. Claro. Não tinha sentido nenhum. Pergunta aqui do André. André Paiva. O financiamento deve ser solicitado e aprovado antes do imóvel ter sido escolhido? Essa é uma boa pergunta, né, André? Boa pergunta. Vamos lá, responde aí, Rafael. Responde a tua parte financeira e eu respondo a parte prática da compra. É assim, André, por exemplo, se a pessoa quer fazer uma simulação, ela pode entrar em contato com o André, conosco, e nós fazemos uma simulação para você que é bastante real. É quase exatamente aquilo que você vai ter. Agora, no momento que a gente joga a documentação para o banco vai te dar uma FINE, que é uma ficha normalizada europeia, onde tem descrito tudo o que você vai pagar, todas as taxas, nada de letras miúdas, tudo explicadinho, e eu te ajudo a entender essa ficha, para você saber exatamente o que você está contratando. Essa ficha fica válida por 30 dias. Então, quando você for fazer uma simulação junto ao banco mesmo, para valer, é bom você já ter pelo menos o imóvel mais ou menos em vista, ou a sua viagem a Portugal já marcada para fazer esse negócio, para você não desperdiçar cartuchos de simulação com o banco, entendeu? Simulação para ver a sua capacidade, nós fazemos aqui para você, sem problemas. Bacana. Então, o que eu acho? Nós temos que entender aqui o processo, tá? O que eu recomendo fazer? Como o Rafael falou, primeiro ver a sua capacidade financeira para a compra desse imóvel e depois nós vamos começar a procurar esse imóvel para você, tá? Agora, você pode fazer o inverso? Pode. O problema é você estar dando um tiro num valor que você não pode pagar, ok? E eu às vezes vejo muita gente assim pela internet. Muita gente chega na minha mão, e o Rafael sabe disso,
a gente começa a falar pelo WhatsApp, André, eu quero comprar a casa dos meus sonhos. Quando a gente vai ver, infelizmente, a pessoa não tem capacidade para aquele valor. E já aconteceu ao contrário, da pessoa achar que só podia chegar a 200 mil e o Rafael avaliar e falar, não, meu amigo, afinal você pode chegar até 300 mil, não foi? Com certeza, André. Então, tendo o valor que o banco pode emprestar e você tendo a entrada também, atenção a isso, fica mais fácil a gente encontrar o imóvel que você procura aqui em Portugal. Tá? E toda essa expertise dos imóveis e dos lugares eu tenho bastante, beleza? Isso aí. Eu recomendo Mais também, André, pergunta. fugir dos simuladores de internet, porque os simuladores de internet, eles dão umas taxas irreais e eles... aqui a gente fala da prestação e da parcela, né? Que tem os seguros também. Os seguros, os simuladores de internet vão dar sempre a prestação a uma taxa ali de 0,9, que 0,5% da população pode conseguir essa melhor taxa. Ela existe? Ela até existe, mas é uma simulação bem fraca, vamos dizer assim, que não corresponde muito à realidade. Aqui a gente te dá o jogo todo. Você vai pagar prestação, Claro. vai pagar seguros, tem comissões, tem impostos. Porque é chato você achar que vai pagar uma coisa e chega na hora, pô, é quase, sei lá, 100 euros a mais, ou 100 e poucos euros a mais, entendeu? E é o que simuladores da internet, às vezes, criam esse sonho que é bastante real. E isso é um pouco, né, Rafael, aquelas lojas aqui em Portugal que você vê assim, camiseta a partir de 5 euros. Aí você tem uma gôndola aí tem assim... tem um modelo lá que custa 5 euros, o resto é tudo 50. Aí não vale, né? Esse jogo aí não... Esse jogo não é mais ou legal. menos é mais ou menos por aí. Pessoal, mais perguntas para a gente avançar. Vamos ver. Aqui, pergunta. Aqui, ó. O Varley Francisco, tenho dupla cidadania, imóveis e aplicação financeira no Brasil. Ajuda na obtenção de financiamento? Claro que ajuda, com certeza. Entretanto, o que o banco vê, geralmente, no indivíduo ou no casal, é a capacidade de geração de renda através do emprego. Vamos dizer assim, que isso conta, mas tem um peso diferente. Vamos supor que o peso de um salário tem peso, o valor de um salário, né, na equação tem peso 2 e os seus imóveis, as suas aplicações têm peso 1. Então, vale, mas vale um pouco menos. O que vale mesmo é o quanto você recebe ali, ou de aposentadoria, ou reforma, ou então do seu salário, seja público ou privado. Ok, essa é uma boa dica, uma boa dica. Olha, eu tenho uma pergunta, porque para mim, quando eu faço aquele tour de morador, ou a sessão pelo WhatsApp para tirar dúvidas, chega para mim muita gente... obrigado. Chega para mim muito... Você falar com quem conhece o local, né, e sabe o André está há 15 anos aqui em Portugal, né, André? 15 então, anos. Pô, sabe tudo, né? Você chegar sem conhecer muito. E pior que tem gente que acha que conhece, né, André? E acaba trocando os pés pelas mãos. Então, assim... Eu conto que quando cheguei, eu também fiz muita coisa errada, cara. Claro, Normal, eu cheguei... Na época não existia YouTube, não existia internet, eu já contei esses vários vídeos, eu também... não só em termos de moradia, como também quando abri meu recibo verde, não tive nenhuma explicação, abri errado, coloquei um CAI errado, depois lá na frente paguei mais impostos, enfim. Normal, bati cabeça, né? Bati cabeça. Mas o que eu ia falar é o seguinte, você tem pessoas que têm uma situação que é o seguinte, elas estão vivendo em Portugal, mas elas têm os rendimentos porque trabalham remotamente ou têm uma loja online no Brasil, etc. O rendimento cai, por exemplo, nos Estados Unidos, e ela mora no Brasil e quer comprar em Portugal. Percebe a confusão? Parece um pouco confuso, mas eu tenho vários casos desse. Como é que funciona isso? É a mesma coisa, vai ser analisado. Uma coisa. É chato falar cada caso é um caso, mas é mais ou menos isso. Nesse caso aí porque, né, vai ver a residência no Brasil, mas, sei lá, a residência fiscal é nos Estados Unidos e está morando em Portugal, então não sei, tem que analisar. É confuso, mas mas é totalmente possível. plausível. Sim, é possível. Tem que comprovar as coisas, claro. Com certeza. O importante é você... vale para tudo na vida, né? A primeira impressão é sempre muito bacana. Então, se você chegar com o seu processo todo amarradinho, todo certinho, o seu dossiê, com as informações claras e precisas, não ficar aquele negócio mandando depois documento, chega direitinho, passa tudo aqui para a gente vai aos bancos e coloca a situação.
é muito melhor do que uma coisa confusa que você... mas daqui a um mês você fala, mas eu tenho realmente uma hipoteca no Brasil. Pô, porque não falou logo, né? Claro. Porque assim, atrapalhou todo mundo, né? Nesse sentido. Então, é bom estar tudo declarado, tudo não declarado no sentido de tá o dossiê bem explicado, bem claro para o banco aqui analisar, entendeu? Para a área de crédito dos bancos fazer essa análise. Bacana. Pergunta: quanto tempo demora a aprovação do financiamento? Alessandra, beijinho. Olha, obrigado. É rápido, André. A pré-aprovação demora uns 10 dias. Então você já tem ali a simulação do banco, que vale por 30 dias, para você dar um ok ou não. Você dando ok, o que você faz? Você faz o CPCV, onde você paga 10% do valor do imóvel, e dali você mais ou menos uns 40... geralmente no CPCV vem assim, em financiamento, escritura em até 45 dias. Então, em 35 dias, 40 dias, o banco já vai ter uma resposta sobre a sua aprovação de crédito, e aí você vai para a escritura, vamos supor que você deu 30% de entrada, você paga mais 20% no dia da escritura, o banco nesse dia leva o cheque com 70%, o valor que for, e o vendedor fica quite. Nesse dia você recebe a chave, o imóvel é seu, e a partir do mês que vem, começa a cair, debitar na sua conta o valor da prestação do imóvel, como foi acordado. Bacana. Aqui, ó. O José. André, quando é que você vai para o arrendamento? Ajuda aí, cara. Eu vou explicar, o José, eu vou explicar por que eu parei de fazer arrendamento. Eu cheguei uma época a fazer arrendamento, eu parei porque eu não conseguia entregar a promessa. Eu contei para vocês num vídeo que eu cheguei uma vez com um cliente para um arrendamento em Oeiras e tinha uma fila de 9 ou 10 pessoas à espera de uma espécie de um leilão. Eu fiquei com uma vergonha danada, eu fiquei com uma vergonha horrível, porque o proprietário não me contou que era um leilão, quase um leilão, e eu levei o cliente, eu cobrei uma assessoria imobiliária para fazer isso, né? E eu não acho justo, nesse momento, eu cobrar uma assessoria por algo que eu não tenho certeza que eu vou conseguir entregar. Não vou conseguir entregar. Porque o arrendamento está muito difícil, ainda mais em Lisboa, Oeiras e Cascais, então eu prefiro não fazer o arrendamento, porque é difícil entregar o serviço bem feito. Certo? Vamos lá. Um imóvel de 150 mil euros, quanto gasto em documentações? Gabriel Barreto. Mais ou menos, você considera 3 a 4%, ok? Só que existe um teto que começa a subir um pouco mais. Por exemplo, um imóvel de 600, se você pegar 150 vezes 4, se eu te falar que 150 é 4 mil, supostamente 600 mil seria 16 mil. Mas não é a volta de 24 mil. Porque chega uma hora no teto da compra que o imposto é mais alto, porque Portugal é um país socialista. E como é socialista, quem ganha mais, paga mais, tá bom? Agora, existem tabelas que você pode ver no Google, coloca lá as tabelas do IMI e você consegue ver quais são as porcentagens que você... Esse é muito fácil, tá bom, pessoal? Eu até vou no meu site, um dia desse eu vou colocar lá para vocês esses links para vocês fazerem as consultas, tá? Mas mais ou menos considera um imóvel de 150 mil, entre escritura e impostos, 4 mil e poucos euros. Certo? Pergunta aqui, ó. Com visto... Olá, Simone Sophie. Com visto francês Gold, é possível fazer financiamento? Claro, com certeza. Com certeza, Simone. Mas, obviamente, vai depender da análise também da sua... da capacidade financeira, tá? Mas, claro, o visto Gold já é a porta aberta já para você conseguir. Nesse caso, ela deve ter várias conseguido coisas o visto francês. Ela conseguiu o visto Gold na França, você reparou, né? Não tem problema. Ela é uma residente na França, é residente na Europa. Normal. Uhum. Ok, muito bem. Bom, eu acho que não temos mais nenhuma pergunta. Aqui, o Marco Aurélio. Qual é o preço desse acompanhamento e dessa assessoria? Marco Aurélio, o nosso acompanhamento não tem custo algum para o cliente, tá bom? Os licenciados e certificados pelo Banco de Portugal, eles têm já os convênios com todos os bancos. Então, quem remunera os intermediários de crédito, no caso eu aqui, são os bancos. Então, assim, todo esse trabalho que a gente faz para vocês não tem custo nenhum para vocês. Então, pode ficar tranquilo. Zero. Tá, o importante é dizer o seguinte, gente. Aqui 2 pontos, que
temos o tempo do Rafael, é um profissional sério, e se você está cotando coisas que você vai comprar só daqui 3, 4, 5 ou talvez 10 anos, sinceramente não faça, tá? E não só por ele, mas como por você também. Se você cotar as coisas, ver preços desse serviço, ou seja, junto ao banco, se você não comprar o imóvel num prazo X tempo, sei lá, 3 meses, 6 meses, não sei, você pode vir a se queimar com os bancos, né? Imagina, você pede para o Rafael fazer uma cotação e você vai comprar só em 2024, pode ser que você venha a se queimar. Então, o que eu tenho dito para todo mundo é, se a tua ideia é mais ou menos comprar no final desse ano, começo do ano que vem, bacana, fala com a gente, eu falo com o Rafael, falamos aqui os dois, acertamos essa assessoria para parte bancária e depois fazemos a compra do imóvel. Não é isso, Rafael? É isso mesmo. E é para o bem do próprio consumidor, porque é isso que o André falou. Você mandar várias simulações e não ir em frente, o banco vai ter o seu processo ali, ele vai, sabe, a sua ficha está lá. Começou a sua ficha e, sabe, não é legal. Então, assim, quando for ao banco, não é que você não possa desistir, pelo contrário. Você vai ter, durante o financiamento, você tem 7 dias, que é o período de reflexão, onde é engraçado isso que tem aqui, né, André? Você tem uma semana que você pode refletir sobre todas as consequências de estar tomando um empréstimo, etc. E pode desistir nesse momento. Não é problema nenhum, não se queima. O que é ruim é você fazer uma cotação para um apartamento e aí os bancos te dão uma devolutiva. Aí você fala, não, agora eu quero cotar um terreno e não sei o quê. Aí volta a devolutiva. Aí você quer cotar outra coisa. Uma hora os bancos param de responder. Fala, pô, esse cara aí não tá... Não sabe o que quer. Não sabe o que quer, exatamente. Não sabe o que quer e tá cotando coisas assim ao léu, né? Eu entendo que quem está no Brasil, às vezes tem um pensamento, vê essa live e fala, pô, que legal essa ideia de comprar e alugar e vai se pagando e tal, mas não posso agora. Então, aguarda e quando for o seu momento, tem aqui embaixo os contatos aqui, você guarda esse contato e fala comigo, eu falo com o Rafael, a gente avança para você, tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá. Uma outra pergunta que eu te fazer. É possível a pessoa comprar o imóvel por financiamento e depois conseguir um empréstimo para remodelar ou para reformar esse apartamento ou outra coisa? Sim, com certeza. Você pode até pedir um empréstimo já junto, que diminui os custos. Você faz um processo só e compra um apartamento, vamos dizer que não está em grandes condições, e já pega ali, sei lá, 40 mil euros para fazer a remodelação. Agora, você tem que estar com um orçamento direitinho de uma empresa, quanto que, né? Não é assim, eu quero 40 mil para... Não, você tem que ter... Tanto para comprar terrenos, você precisa estar com o projeto aprovado na Câmara para o banco financiar uma construção, ou para remodelação você também precisa estar com um orçamento de pelo menos 2 ou 3 empresas, né, cotações para mostrar ao banco que você tem o orçamento, né, para fazer. Você não chega e pede qualquer valor, você tem que ter os projetos ali todos dando lastro para as suas operações. E é por isso que os bancos costumam pagar, nesses casos dos terrenos, pelo que eu sei, eles pagam em tranches, né? Vão pagando aos pouquinhos, né? Vão dando dinheiro aos pouquinhos. Não é isso? Isso. Exatamente. Não chegam lá e dão na conta 40 mil, eles vão dando 5. Você dá as notas fiscais, esse mês gastei 5 mil, eles vão lá e põem 5 mil. Isso, agora é por reembolso mesmo. Então, por exemplo, você começa a construir uma casa, daqui a um mês vai um vistoriador do banco e olha a obra e diz, olha, já está aí 25%, 30% completa. Então o banco libera aquele dinheiro para você. Então é por reembolso. Mas é interessante porque eles podem chegar até 90% do valor de obra, porque é por reembolso, diminui o risco também, né, André? Porque como a pessoa põe o dinheiro na frente, eles também vão mais, vão até 90%. Boa, é interessante. Valquíria Coelho, olá Valquíria, vou responder seu e-mail amanhã, tá? Não tá esquecido, tá? Só que fim de semana também é para relaxar, mas eu já vou falar com ela amanhã. Rafael, devo abrir uma conta em um banco em Portugal para ir depositando? Você acha isso válido, cara? O que você enxerga isso? Não, na verdade não faz muita diferença. Eu já vi gente que falou, eu tenho conta em Portugal já há 2 anos. Não, no fundo não faz diferença. O banco que for te financiar, você vai precisar realmente abrir uma conta lá até para ser debitado, né? Mas o que você pode fazer, já ir depositando, no sentido de fazer algum tipo de hedge cambial, assim, de já jogando os euros para cá, para você ir montando a sua entrada.
aí vale a pena. Mas aí você procura um banco que não tenha custos, né? Por exemplo, tem alguns bancos que não têm custo. O Banco Atlântico, o Activo Bank, entre outros. Mas não são grandes bancos para financiamento. Não são, como tudo, né, André? Os bancos são especialistas. Tem bancos especialistas no varejo, no atacado, tem bancos especialistas no crédito à habitação. E tem bancos especialistas nesse varejo, assim, de contas baratas e tal. Mas é interessante também, tá? No sentido de fazer um hedge cambial, pode ser interessante, para você já ir mandando o dinheiro aos poucos para cá, já ir montando a sua entrada, o seu patrimônio aqui. Mas em termos de contar para você conseguir crédito, não. O que vai contar mesmo é a sua capacidade financeira, quanto você gera de renda, tanto por emprego quanto por aluguéis ou ações ou aplicações que você tem. Boa. Chegou aqui para nós uma prova social aí, o Caio Herculano. Um testemunho aí. Obrigado, Caio. Cara, tem aqui uma pergunta. Deixa eu ver aqui, que eu tinha visto, que pareceu interessante. Aqui, pronto. Marisângela Alexandre. Financiamento para reforma de imóvel deixa o bem alienado ao banco ou, se houver renda comprovada, o bem fica de fora da garantia? Boa pergunta, Marisângela. Se for só a reforma, não. Se você estiver financiando tudo, vai alienar ao banco, sim. Tá? Ou seja, se ela tem um imóvel já pago, ela quer só fazer o financiamento da obra. Então não fica alienado. Depende da linha que ela escolher, tá? Mas tem outras linhas. Não tem só linhas de crédito à habitação para isso. Você pode fazer por outras linhas essa reforma. Boa. Beleza. Só mais perguntas? Aqui, ok. Pergunta aqui, ó. Boa. Luciano. Boa noite. Taxa fixa tem prazo máximo? É possível quitar o financiamento antecipadamente? Tem prazo máximo. O prazo máximo atualmente aumentou muito, né? Antigamente você só podia fazer até 10 anos. Hoje você pode fazer uma taxa fixa de 30 anos. Então, assim, segurança, risco zero de juros por 30 anos. E pode fazer o que tal, claro, com certeza. Aqui chama reembolso. Os reembolsos antecipados, as amortizações antecipadas, tanto parcialmente como totalmente, você pode fazer a qualquer momento. É só avisar o banco 7 ou 10 dias antes. Olha, eu vou quitar, sei lá, 10 mil do meu empréstimo. E aí você quita e, claro, fica com uma parcela menor, tá? Tem alguma taxa isso, cara? Tem. A penalidade para reembolso de taxa variável é 0,5%. Então, por exemplo, se eu for quitar 10 mil euros, eu vou pagar 50 euros de penalidade, tá? Na taxa 50 fixa, euros? Na taxa fixa é um pouquinho mais cara, 2%. Então, nesse caso, seria 200 euros, tá? Ok. Boa. Mas 50 euros é o preço do... Não, é uma penalidade, mas é pequena mesmo. Mas tem que ser dito, claro. É o preço do almoço que você vai me pagar quando eu for a vê-lo, tá certo? Opa, combinado. já tá o empréstimo do almoço aí. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Se tiver financiamento e for transferido de cidade pelo empregador, posso vender o imóvel e receber algo? Como assim? Se tiver financiamento, você não precisa quitar. Você quer mudar de imóvel? Você pode vender o imóvel e pegar um novo financiamento. Pode ter... Deixa eu ver. Posso vender o imóvel? Você vende o imóvel e recebe. Geralmente você vai vender o imóvel pelo valor superior que você comprou, né? Pelo menos tem sido assim. E no médio e longo prazo acontece isso realmente com imóveis. E você acaba... E se você está ainda empregada, como você está mudando, está sendo transferida, você faz um novo financiamento, até em condições melhores, né? No momento está muito Às vezes, sim. Fazer uma transferência de crédito hoje em dia vale muito a pena. É isso que eu ia te perguntar. Vale a pena e vocês fazem também, não é? Vale muito. Fazemos a transferência de crédito. Então, quem pegou um empréstimo anos atrás e está pagando, sei lá, 3 de spread, 2% de spread, ou até 1 ponto alguma coisa, pode melhorar. Porque, assim, de 1,9 para 1,2 faz muita diferença ao longo de anos, né? Faz uma diferença enorme. São milhares de euros de poupança. Milhares. Boa. Negociação de seguros pode ser feita novamente. Passa pra gente que a gente resolve. Joga bola que é gol. Que a gente mata no peito. Olha, o Bruno é o seguinte, essa aqui eu posso responder, cara?
Um salário de 2.500 favor. facilita bem enquanto aprovação, redução do valor da entrada? Depende, Bruno. Depende de quanto que você está, a tua taxa de esforço desse 2.500, não é isso, Rafael? Depende do tamanho do imóvel que você está comprando. Um salário de 2.500 é muito bom, você vai conseguir comprar... Tá me ouvindo, André? Tô ouvindo. Tá. Não, que deu uma pausa aqui, achei que tinha travado. O salário de 2.500 é muito bom, você vai conseguir imóveis pode comprar imóveis de alto valor, caso você não tenha outras grandes dívidas, né? É isso que eu falei, ou seja, ele pode ganhar 2.500, ele gasta 2.000, total já foi, né, cara? Isso. Ele tem que ter uma taxa de esforço adequada, né? Uhum. E o que é legal de empréstimo de financiamento bancário, de imóveis, é que, como é um empréstimo de longo prazo, a parcela é pequena. Às vezes você pega um empréstimo pessoal que você vai matar em 5 anos, mas paga, sei lá, 300 por mês. Isso é uma taxa de esforço altíssima, né? Então, às vezes você consegue pegar dois financiamentos bancários, mas às vezes não consegue pegar um financiamento bancário de imóvel e um financiamento pessoal, entendeu? Boa. Gabriel Barreto, André, qual a cidade que você trabalha com os apartamentos? Um abraço, Gabriel. Cara, eu trabalho com uma empresa, eu trabalho pela IAD Portugal, IAD França, IAD Espanha e Itália, tá? Inclusive eu posso vender imóveis na Itália, na França, Espanha. Ainda não tenho pretensões, mas um dia vai acontecer, muito honestamente. Então eu posso vender em todo Portugal, eu posso vender apartamento em qualquer lugar, tá? E o meu trabalho, ele é muito mais personalizado. Eu não tenho uma grande carteira de imóveis nesse momento, porque o meu trabalho é justamente esse. Quem quer comprar em Portugal, fala para mim, André, eu quero isso, desse valor, com 2 quartos, com não sei o quê, com garagem, não sei o quê. Eu faço a procura, encontro os imóveis, marco as visitas, levo a pessoa, faço toda essa assessoria até a compra do imóvel. O Rafael entra com o empréstimo e a gente faz toda essa assessoria até a compra do imóvel. Então, é um trabalho mesmo personalizado. Com isso, permite eu comprar em todo o país, tá? Porque eu não fico preso a eu ter o imóvel em Viseu, eu ter o imóvel em Braga, tá? Eu falo com os parceiros da minha empresa, ou até de fora, outras imobiliárias, e conseguimos o imóvel, tá bom? Então, Portugal inteiro, beleza? Mais perguntas? Aqui, essa aqui é boa. O que você acha? É frequente os bancos avaliarem o imóvel abaixo do preço de venda? Quais as consequências? A consequência, vou pela consequência. A consequência você tem aqui o LTV, que é o Loan to Value. Então, por exemplo, um imóvel de 150 mil, que você vai comprar, vai fazer a escritura por 150 mil. Se o banco avaliar por 155, vale o menor valor. Se ele avaliar por 145, ele só vai financiar o percentual em cima do valor avaliado. Isso pode ser um problema. Geralmente não acontece. 95% dos casos isso não acontece e a divergência é muito pequena, assim, tá? Mas pouca, alguns né? bancos, tem bancos que são mais conhecidos por fazer avaliações piores e outros não. Mas por isso que a gente cota todos para ter um panorama geral, entendeu? Tá. Agora pensando vamos criar aqui uma coisa hipotética, Rafael. Vamos lá. O Rafael ligou para o André e falou: André, vou sair de Aveiro, vou morar em Caldas da Rainha, beleza? E acha para mim aí um apartamento de 150 mil, um T3, tá? E eu vou dizer, Rafael, quanto é que você pode pagar? Qual é a sua entrada, tá? E aí, o que acontece? O que é que você recomenda? A pessoa primeiro faz a avaliação, né, com o banco para saber se o imóvel realmente tem essa avaliação boa, ou faz antes a avaliação desse empréstimo? Não, esse problema da avaliação de imóveis pelos bancos não acontece. Não se preocupe, é um problema assim que é muito raro. Não há esse problema. Agora, a sua simulação a gente faz, a gente já te diz até quanto você pode ir, e a partir daí você começa a fazer os passos, a procurar o imóvel, e assim que tiver aquele imóvel mais ou menos em vista, as avaliações estão indo bem, assim, no geral, têm subido muito até. Boa. Não tá havendo problema nesse sentido, André. Podem ficar tranquilo, o Daniel pode ficar tranquilo. Porque em 2010 eu lembro que as pessoas faziam o contrário, gostavam de um apartamento, mandavam avaliar,
Ia né? lá para Primeiro, cima, né? e depois é que pediu o empréstimo. Falava com o banco e pediu o empréstimo, né? Então agora não tem problema. Você está me dizendo que isso não é um problema. Não é um problema. Boa. Ok. Aqui, vamos ver essa pergunta aqui. Vale a pena apresentar renda familiar incluindo um idoso de 71 anos e uma pessoa de 40? Não, não vale, porque se for em conjunto, vai contar a idade da pessoa mais velha. Então, no caso aí, vai ter 4 a 9 anos só de financiamento, muito pouco. Agora, essa pessoa de 40 pode pegar de 71 como fiador. Então, a gente faz umas jogadas para tentar encaixar melhor essa. Mas fazer juntos não aconselho. Aconselho, talvez, a pessoa mais velha ser a fiadora da mais nova. Isso é uma coisa interessante também, André. O fiador, especialmente se estiver em Portugal, né, ajuda ainda mais ainda. O fiador pode ajudar num processo de financiamento. Tá? É claro que tem que ser, né? Fiador é uma coisa delicada, mas se você tiver um familiar, alguma pessoa que possa te ajudar, com certeza ajuda. Esse nome é muito louco, né? Fiador. Você já pensou nele? Fiador, né? Fia a dor do outro. Fiador do outro, é o avalista, né? Ele fia a dor do outro. Olha lá. Tenho 63 anos, posso financiar em quantos anos? Funcionária pública, 2.400 por mês, ainda fazendo a cidadania. Vai ser portuguesa. Aquilo que eu disse. Acima de 60 anos, recomendo dar uma entrada um pouquinho maior. Mas tem bons rendimentos, pode financiar um bom imóvel. O funcionária pública vai estar recebendo no Brasil, né? Vai entrar naquela questão de estar com os vencimentos fora do país. Mas, como tem bons vencimentos e tem ainda uma idade que dá para financiar sem maiores problemas, aconselho só dar uma entrada um pouquinho maior e o financiamento corre sem problemas. Boa. Leandro, fala garoto. Leandro de Paula. Após aprovar meu crédito, tenho quanto tempo para achar o imóvel? Na verdade, o primeiro contato com o banco, você faz uma pré-aprovação. Então, essa pré-aprovação fica válida por 30 dias. Mas mesmo que ela expire, você entra em contato com o banco, a gente conversa, fala, olha, ele ainda está procurando e tal, mais um mês, eles aguentam aquela cotação, tá? Então, mas é bom você ter aí um mês, 2 meses no máximo, depois de cotar os bancos, tá? Uhum. Essa pergunta é muito corrente, né? Penso para você e para mim também. André, tenho conta no Millennium, pode ocorrer de ter o crédito negado no meu banco e aprovado em outro, é isso? Com certeza, com certeza. Tem banco, dependendo do banco, você vai ter o crédito negado e no outro você vai ter aprovado. Então, assim, depende, com certeza, pode ocorrer. Claro, claro. Você sabe que os bancos eles têm objetivos por área, por cidade, por vila, por tudo. Então, você pode dar um azar do milênio, sei lá, da cidade tal, não está com aquele objetivo tão grande naquela cidade e eles vão fazer uma avaliação, né? Tipo, agora não preciso desse cliente. Não é isso, Rafael? Sim, com certeza, André. Por isso que é bom você mapear todo o mercado e ver as diferentes possibilidades. Boa. Minha esposa pode ser minha fiadora? Essa pergunta é boa. Com certeza. Lucas, abraço. Se não for atrapalhar a relação, acho que pode, com certeza. Vai fiar a dor dele, então não pode atrapalhar. Pode ser sim, mas atenção, vocês têm que ver se estão casados no papel e se existe o regime de separação de bens ou, né, a comunhão de bens. Tem que ver só esse detalhe do regime de bens, tá? Bacana. Mas gente, manda uma mensagem para o André que a gente responde isso depois. Já estamos com 1h20 de live, parece que estamos aqui a meia hora, cara. Muito, muito legal. Bacana, bacana. Vamos marcar outro dia, mas outro, que aqui, pessoal, aqui já é quase 11h30, o Rafael tem que descansar, e nós também. E a gente marca aqui uma outra, né? Aí vocês também escrevem as perguntas que vocês tiveram. Atenção, essa live vai ficar no canal, ok? Os contatos aqui embaixo, para quem quiser fazer a tal avaliação financeira, a simulação de crédito, também está aqui embaixo o meu contato. E a gente fala aqui com o Rafael, a gente trabalha junto. E lembrando mais uma vez, faça isso se você tiver
pensando em comprar o imóvel nos próximos, sei lá, 4, 5, 6 meses, mais tempo que isso, não faça isso, porque pode ser para você prejudicial, tá bom? Rafael, mais alguma coisa que você queira colocar, André. cara? Mais alguma colocação que você queira terminar? Não, acho que de modo geral é isso. Acho que o financiamento vem no sentido de ajudar muitas pessoas, né? Você, em vez de comprar o imóvel ali inteiro, né, você consegue fazer o financiamento. E o momento realmente é bom no sentido de taxa de juros, é excelente. Você está no melhor período para pegar a taxa de juros tanto variável quanto a fixa. Consegue fixa até de 30 anos de taxa fixa. Então, assim, vale a pena cotar, e nós aqui, nossa equipe ajuda você a tomar uma boa decisão. Quem toma a decisão no final é você, obviamente, mas a gente vai instruir, vai te ensinar a ler todas aquelas taxas, aquelas comissões, a gente explica tudo direitinho para você tomar a decisão com consciência e com tranquilidade, que é o mais importante. Claro, claro. E como nós falamos no começo, quem chegou na live no meio, assiste a live antes, que foi bem interessante. Talvez para quem está pensando mesmo em morar em Portugal nos próximos anos, para chegar agora e viver para sempre, talvez fosse interessante você pensar nessa ideia. Ainda mais quem está pensando em chegar daqui 2, 3 anos, mas quer comprar agora, você pode comprar um imóvel, você coloca ele para arrendar, ele vai se pagando, mesmo que não sobre muito, tá? Não vamos entrar aqui nesse detalhe. Pelo menos o imóvel vai se pagando e você tem um patrimônio aqui na Europa, tá bom? Tá certo? Vou falar uma coisa Sim, rapidinho, manda. André. Tranquilo, por exemplo, tranquilo. hoje uma pessoa de 40 anos pode conseguir 35 a 40 anos de prazo de empréstimo. A partir de 2023, daqui a 2 anos e pouco, parece pouco, mas passa rápido, a partir de 2023, o Banco Central Europeu está orientando as pessoas, os bancos, a darem prazos máximos de 30 anos, ou seja, é isso, o momento é bom de taxa de juros, o prazo, você consegue prazos muito bons. Isso aos poucos vai. As situações são sempre mutáveis, né, André? Então a condição Claro. boa hoje pode não ser a condição boa amanhã. Por exemplo, eu lembro na Austrália que os investidores externos estavam comprando vários apartamentos na Austrália, na capital, Sydney, tudo, em Perth, e o governo simplesmente falou: não, agora chega, não tá especulação demais, ninguém mais compra. Então quem comprou e está alugando lá está se dando bem, mas assim. As coisas mudam, então é importante as pessoas verem que, saberem da sua situação, tomarem uma decisão consciente e perceber que há uma janela de oportunidade que tem que ser aproveitadas. E assim, eu já digo que 2023 os prazos começam a diminuir para a tomada de empréstimo, tá bom? Tá, só aqui uma pergunta que eu achei interessante do doutor aqui. Peraí, essa aqui, ó, essa aqui eu gosto, para a gente fechar. Existe seguro fiador em Portugal? Existe, mas assim, é mais complicado de aceitar. Mas existe sim, existem seguradoras que fazem esse tipo de seguro. Mas eu acho que fica tão caro que às vezes não compensa. Mas, de qualquer forma, a gente pode fazer a cotação, tá bom? Inclusive, a a Decisões e Soluções, que é a empresa que eu estou vinculado, né, que é a maior na área de crédito aqui em Portugal, ela também intermedia seguros e esse tipo de... Então, a gente pode cotar esses seguros para vocês também. Boa. Eu vou fechar aqui com o meu amigo Manuel, que vai fazer um vídeo com a gente, mora aqui em Caldas da Rainha, aposentado. Opa, maravilha. E vamos fazer aqui um vídeo logo, logo, está combinado entre eu e ele, talvez mais 2 amigos aposentados, para eles contarem a história deles aqui como aposentados em Caldas da Rainha. Manuel, grande abraço. Bom, Rafael, porra, brigadão, cara, 1h30 de live, tomei o seu tempo, legal, mas acho que foi muito produtivo para todo mundo. Bacana, né? Aprendi bastante com você, cara, aprendi um monte de coisa hoje legal, show de bola. E é isso aí, pessoal. Então essa live vai para o canal. Quem quiser falar com a gente, está aqui embaixo os contatos. Eu vou partilhar essa live em vários pedacinhos e vou soltando durante a semana, com temas interessantes, as perguntas e tal, também no Instagram, no Telegram. Então, fica ligado aí no canal, tá bom? Rafael, bom descanso, André. Cara. Bom descanso. Muito obrigado a todos aí por terem acompanhado, tá? Um grande abraço e boa sorte para todos. É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Grande abraço.